Há pouco tempo eu assisti uma interessante entrevista sobre menopausa que está disponível para visualização em um outro importante canal do YouTube que também veicula conteúdos relevantes sobre envelhecimento, a exemplo do nosso canal, e que no caso consiste no canal O Que Rola na Geronto. O link para esse vídeo estará disponível aqui na descrição desse nosso vídeo de hoje. O propósito aqui hoje nosso não é repetir aqueles conhecimentos gerais sobre menopausa feminina, até por terem sido muito bem tratados e abordados nessa outra entrevista que mencionei, ao ponto de nos permitir aqui avançar em cima de algo que é até menos abordado sobre esse aspecto da fisiologia feminina, que é, segundo a ciência moderna, uma aparente relação que há entre a menopausa e outra característica que acontece com muita frequência em mulheres, que é uma maior propensão para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Sabemos que a idade avançada é o principal fator de risco para o Alzheimer, mas o fato de ser mulher, ou seja, o sexo feminino, vem logo em seguida, sendo o segundo maior fator de risco. E haveria então uma conexão entre a menopausa e o desenvolvimento da demência, de Alzheimer? Esse é o assunto que vamos abordar aqui em nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e siga nossas redes sociais. Um importante projeto nos Estados Unidos, chamado de Projeto Cérebro das Mulheres, WBP, do inglês Women Brain Project, analisou milhares de tomografias de emissão de pósitrons de mulheres que estavam entrando na menopausa. Essa técnica, que muitos também conhecem por PET scan, permite visualizar o funcionamento do cérebro em tempo real, conforme as diferentes áreas do cérebro vão consumindo a glicose disponível, que é a energia que o cérebro utiliza para poder funcionar. E o que os pesquisadores viram foi que o metabolismo cerebral muda ao longo do tempo. Em um período anterior à menopausa, quando a mulher ainda se encontra na fase reprodutiva da sua vida, o consumo de energia pelo cérebro é alto, com as imagens do cérebro brilhando com muitas áreas manchadas em vermelho e em laranja, como é o habitual para mulheres mais jovens, quando mulheres mais jovens são testadas, representando aí um metabolismo de glicose elevado no cérebro. Na perimenopausa, ou seja, num período mais próximo da mulher entrar no processo de climatério, o que normalmente acontece lá na faixa dos 40 e poucos anos de idade até os 50, esse mesmo metabolismo da glicose cerebral, ele desacelera em 10 a 15%, mais ou menos, com as imagens do exame mudando dessas áreas vermelhas e laranjas, como eu tinha dito anteriormente, dando lugar a outras manchas mais amareladas e verdes, representando aí uma menor absorção de açúcar pelo cérebro e, portanto, um funcionamento mais lentificado, do nosso cérebro. E com esse padrão se intensificando ao longo dos anos pelos quais a mulher passa por essa transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva da sua vida. O metabolismo da glicose pode desacelerar de 20 a 30%, ou às vezes até mais do que isso, como foi observado em alguns casos mais extremos, ao ponto de o cérebro claramente mostrar uma predominância de manchas mais verdes nas imagens que são tiradas por essa técnica, especialmente nas mulheres já pós-menopausadas, ou seja, após realmente concluído o processo de climatério. Em algum momento ao longo dessa transição, que dura cerca de 7 anos, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da mulher, entre a pré-menopausa e a mulher ser clinicamente considerada como pós-menopausada, a maioria das mulheres, até 60% dos casos, irão experimentar o que é conhecido como um declínio cognitivo relacionado à menopausa, que pode incluir episódios de confusão mental, de distração súbita e de esquecimentos. Esses problemas são comuns e provavelmente decorrem do fato de que formar novas sinapses requer energia e quando a capacidade do cérebro de usar a glicose cai, uma queda também acontece na formação de novas conexões entre neurônios. Mas a boa notícia é que essas situações são reversíveis, pois hoje sabemos que o cérebro se adapta e passa a utilizar de outras fontes de energia, que não apenas a glicose. Um estudo de 2009 constatou que mulheres que entraram na pós-menopausa, ou seja, superaram essa transição do climatério, atingiam pontuações em testes cognitivos iguais àquelas que obtinham antes da transição, apesar de terem experimentado ao longo do processo um declínio nas suas capacidades cognitivas. A notícia já não é tão boa para cerca de 20% das mulheres,
que sofreram algum declínio cognitivo mais acentuado no climatério, pois esta parcela foi a que acabou sendo diagnosticada com doença de Alzheimer nos anos subsequentes. Portanto, a pergunta que fica é se a menopausa pode ter sido um gatilho para esse declínio cognitivo. Sabe-se que o climatério é decorrência de uma falência programada ou uma exaustão, como alguns preferem definir, dos ovários, que não apenas deixa de ovular, liberando os gametas femininos, como também cessa substancialmente a produção do hormônio estrogênio. Esse evento provoca modificações fisiológicas e emocionais da mulher que podem ser profundos, pois o estrogênio hoje é bastante conhecido não apenas como um hormônio sexual, mas também como um grande regulador, um regulador mestre de todo o metabolismo do cérebro feminino, influenciando em muitas funções, não apenas no transporte, na absorção da glicose para dentro dos neurônios, mas também no aproveitamento dessa glicose para obtenção de energia. Tudo isso ao nível dos neurônios, ou seja, importante para captar, bem como também importante para utilizar a glicose. Por tudo isso, cada vez mais cresce a compreensão de que o estrogênio exerce profundas ações neuroendócrinas, que por muitos anos eram desconhecidas. A começar do fato de que o estrogênio é uma molécula sinalizadora para a qual existem receptores espalhados por todo o cérebro. Esse hormônio pode, por exemplo, estimular a formação e a atividade das mitocôndrias, que são os elementos dentro dos neurônios que produzem a energia para o funcionamento da célula e assim alimenta a formação de conexões neuronais. O estrogênio também facilita a passagem da glicose, que chega pelos vasos sanguíneos para dentro do líquido que banha o sistema nervoso central, que é o líquor, e também estimula o transporte da glicose, que chega no líquor para finalmente adentrar os neurônios e principalmente os gliócitos, também chamados de células da glia, que sustentam e protegem os neurônios, envolvendo a rede de neurônios que temos. Pesquisas com fêmeas de camundongos ao longo do envelhecimento mostraram que, à medida que níveis de estrogênio caem nesses organismos e o consumo de glicose desacelera, como sabemos, o cérebro se adapta a usar outro tipo de combustível, que são os corpos cetônicos, substâncias produzidas a partir de um tipo de gordura chamado ácido graxo, que vem em grande parte pelo consumo da própria substância branca que forma o cérebro e que na prática equivale a dizer que partes do cérebro, a substância branca no caso, parece ser consumida, depauperada, para servir como alimento para outras regiões cerebrais, especialmente para servir como alimento para a massa cinzenta. E é interessante observar que esse consumo de certas áreas cerebrais, por deficiência de estrogênio, parece ser evitado quando o estrogênio volta a ser administrado às fêmeas de camundongo, que perderam seus ovários. Esse consumo de áreas cerebrais também parece ocorrer, em certa medida, nas mulheres, no ser humano, onde o encolhimento da massa cerebral parece ocorrer com mais intensidade nas mulheres do que em homens. E onde aqueles cérebros que fazem uma maior produção de corpos cetônicos são também aqueles que sofrem um maior encolhimento da massa branca e com isso, portanto, uma maior neurodegeneração. Para muitos pesquisadores mundo afora, esses achados acenderam a luz amarela para a possibilidade de que talvez uma privação estrogênica, ou seja, falta de estrogênio no organismo, esteja na base do porquê mulheres desenvolvem Alzheimer com bem mais frequência do que homens. Segundo dados norte-americanos, uma mulher tem probabilidade de 1 em 5 de apresentar a doença de Alzheimer aos 65 anos de idade, enquanto um homem tem uma chance de 1 em 9 para apresentar a mesma doença. Ou seja, mulheres no geral têm risco quase que dobrado de desenvolver Alzheimer. E um recente estudo de larga escala, vindo de um consórcio que analisou mais de 10 mil casos, descobriu que mulheres que tiveram uma janela reprodutiva de 21 a 34 anos, ou seja, relativamente curta, tiveram chance 26% maior de desenvolver demência do que aquelas que exibiram uma janela reprodutiva ainda maior, mais larga, de 39 a 44 anos, sugerindo que um início menstrual tardio ou uma menopausa precoce geraram um risco maior, por talvez ter implicado em anos de menos exposição ao estrogênio. Mas muitos fatores afetam a exposição da mulher ao estrogênio ao longo da sua vida. Por exemplo, o estrogênio se eleva muito durante a gravidez, mas depois do parto, ele cai por vários anos e segue no nível muito mais baixo do que mulheres que nunca engravidaram. Por outro lado, o mundo hoje tem mais de 100 milhões de mulheres
que tomam pílulas anticoncepcionais que suprimem hormônios ovarianos, mas estudos que procuram associar o número de vezes que uma mulher deu à luz ou o tempo pelo qual uma mulher consumiu contraceptivos ao longo da sua vida, tudo isso contra o risco da doença de Alzheimer, com relação ao risco da doença de Alzheimer, são bem poucos e produziram resultados bem conflitantes no final. Portanto, o real impacto dessas influências, gestações, contraceptivos sobre o Alzheimer não é bem conhecido. Se a hipótese da menopausa estiver correta, ou seja, de que um declínio de estrogênio nesse período torna o cérebro mais vulnerável a futuros danos e a possivelmente uma demência de Alzheimer, então talvez milhões de mulheres que passaram por essa transição poderiam se beneficiar, recorrendo a uma terapia de reposição hormonal. Mas isso é controverso. Eu digo isso pois pode parecer que toda mulher na menopausa deveria se submeter à terapia hormonal em prol da saúde cerebral. Mas a realidade é que, no início dos anos 2000, um grande estudo chamado de Iniciativa para a Saúde das Mulheres, ou WHI do inglês, Women's Health Initiative, mostrou que a terapia hormonal, à base de estrogênio, combinada com progestina, se associou com maior risco de câncer de mama, AVC e doenças cardíacas, além de desenvolvimento de coágulos sanguíneos, além de uma taxa também 2 vezes maior de demência. Isso mudou radicalmente a forma como diversas cidades médicas faziam suas recomendações de uso de terapia de reposição hormonal, em regra restringindo a indicação dessa terapia de reposição apenas para aquelas mulheres com sintomas muito graves, com grandes desconfortos vindos do climatério, ao ponto de os benefícios, nesse caso, superarem os riscos que mencionei anteriormente. Desde então, vários pesquisadores no mundo identificaram aspectos, ou também chamados de limitações, desse estudo WHI que podem explicar, ao menos em parte, esses riscos aumentados. A começar do fato de que as participantes do estudo WHI receberam estrogênio conjugado equino, que é uma forma semissintética, considerada menos neuroprotetora do que o 17-beta-estradiol, usado hoje em dia, mais comumente usado hoje em dia. E um aspecto ainda mais importante tem o fato de que as mulheres do estudo WHI tinham 65 anos de idade ou mais ao começarem a terapia de reposição hormonal. Pesquisadores consideram que esse início foi tardio, que o início da terapêutica tardia pode ter representado um problema. A idade em que a mulher começa a reposição hormonal parece central para o que muitos consideram como o que deveria ser uma ação saudável do estrogênio. Segundo essa hipótese, os neurônios respondem bem ao estrogênio se estiverem saudáveis, mas se estiverem envelhecidos ou de alguma forma permaneceram privados de estrogênio por algum tempo, eles ficam indiferentes, dormentes, quase como se tivessem desenvolvido uma resistência ao hormônio, nos mesmos moldes de um diabetes, quando a insulina, apesar de produzida no organismo, deixa de fazer um efeito sobre os seus órgãos-alvo, total ou parcialmente. E essa comparação aparentemente esquisita entre duas doenças que são tão diferentes, diabetes e Alzheimer, causa bem menos estranhamento quando nos lembramos que mais de 80% dos pacientes de Alzheimer apresentam algum grau de resistência à insulina, ou seja, algum grau de diabetes. É como se, para ambos os casos, o caminho da sinalização se deteriorasse e os respectivos receptores desses hormônios se tornassem disfuncionais, não funcionassem tão bem. Para o Alzheimer, é importante acrescentar que o estrogênio pode até exacerbar a neurodegeneração. Portanto, para que a reposição hormonal faça bem, não faça mal principalmente, parece ser preciso começar dentro de uma janela crítica à terapia de reposição hormonal, que normalmente vai até os 5 anos depois do último período menstrual. Um importante estudo chamado de Cache County Study, em homenagem ao condado, onde foi realizado esse trabalho nos Estados Unidos, no estado de Utah, e que foi quase tão badalado à época de sua publicação, nos anos de 2012, quanto foi o estudo WHI na sua época, revelou algo bastante intrigante. O estudo foi realizado entre 1995 e 2006 e acompanhou por 10 anos cada uma das 1.768 mulheres participantes. Cada mulher forneceu uma história clínica bem profunda, bem detalhada sobre sua vida reprodutiva, uso de contraceptivos, idade, da menopausa, também como foram usadas as terapias de reposição hormonal por essas mulheres e o tipo de reposição hormonal utilizado, dentro de 5 anos da menopausa. E essas mulheres tiveram 30% menos risco de desenvolver a doença de Alzheimer, especialmente se o uso foi por 10 anos ou mais. Por outro lado, o risco
da doença de Alzheimer não foi reduzido entre aquelas que iniciaram reposição hormonal tardia, ou seja, já transcorrido 5 anos ou mais da menopausa. Ao invés disso, as taxas de incidência foram, na verdade, aumentando entre aquelas que iniciaram tardiamente, especialmente entre as usuárias de compostos de estrogênio e progestina, justamente aquela mesma formulação e aquele mesmo desenho experimental que levou ao estudo WHI, constatar aumento de casos de Alzheimer. Em conclusão, temos evidência hoje da literatura científica que buscam explicar a maior ocorrência de demências, sobretudo Alzheimer, no sexo feminino, e que imputam grande parte da responsabilidade pelo surgimento da doença de Alzheimer à menopausa. E a terapia de reposição hormonal, que nas últimas 2 décadas sofreu tanta demonização, ressurge e volta a ser considerada como uma opção terapêutica válida de prevenção à neurodegeneração na mulher, mas de uma forma em que o benefício da reposição hormonal para a redução do risco de Alzheimer parece depender então desse momento crítico, dessa janela de oportunidade de início de uso, sendo possivelmente benéfico se tomado durante uma janela mais próxima da menopausa e de forma alguma começada tardiamente. Por tudo o que foi explicado aqui, a inclusão da terapia estrogênica em um protocolo de prevenção ainda gera controvérsias e até certa discussão acalorada no campo da ginecologia. Mas acredito que seja questão de tempo até os achados de estudos, como o estudo CASH, que nós falamos, sejam reproduzidos em outras populações e esse conhecimento sobre a janela crítica de 5 anos se popularize ao ponto de trazer segurança à comunidade clínica para se retomar, não só para tratar sintomas de menopausa, mas também para prevenir demências, como abordamos aqui. E é bom também lembrar que tudo que foi discutido aqui decorre de uma diferença na frequência com que a doença acomete os diferentes sexos. Na verdade, chegamos a tratar anteriormente, em outro vídeo aqui do nosso canal, de que a própria longevidade média de homens e de mulheres é bastante desigual à espécie humana, com mulheres vivendo mais do que homens em praticamente todos os cenários. E o nosso tema de agora mostra, mais uma vez, como o sexo faz toda a diferença para intensificar um fenótipo. Não à toa, desde 2016, cresce no mundo uma tendência de que os institutos nacionais de pesquisa, exemplo do NIH americano e outros órgãos que fomentam pesquisa científica, passem a exigir que as pesquisas financiadas por esses órgãos levem em consideração o sexo como uma variável biológica, cujo peso, ou seja, cuja contribuição para um fenótipo que esteja sendo estudado seja de fato medido, que o impacto do sexo seja medido. Enquanto isso, a prevenção continua sendo essencial e as recomendações incluem uma dieta centrada em vegetais, com pouco açúcar, pouca gordura na dieta e muitos exercícios físicos na medida do possível, com bem mais do que 7 horas de sono restaurador por noite, e essa recomendação geral, nesse caso, vale para todos os sexos, para se tentar evitar o Alzheimer na medida do possível. Parecem dicas particularmente mais valiosas então para mulheres na meia-idade. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, curtam o nosso vídeo e deixem sugestões para próximos assuntos. Obrigado!